Dica SUS, eu sou Heleno Júnior. Esse é mais um vídeo da série do programa Saúde com a Gente, né? Do curso técnico de formação para agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Além de você interessado, profissional de saúde, estudantes dos cursos da área de saúde que tem interesse no tema. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha, que é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui no canal Descomplica SUS. Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de saúde e doença, né, e os determinantes sociais da saúde, né, que é um conceito de área da saúde pública que se refere a um conjunto de acontecimentos, fatos, situações e comportamentos da vida econômica, social, ambiental, política, né, governamental, e que isso pode afetar aí negativamente a indivíduos, a segmentos sociais, né, a toda a comunidade, né, e populações e seus territórios que são tão importantes, né, e trabalhados pelo agente comunitário de saúde e de combate às endemias. Então, os determinantes sociais de saúde é um conceito, né, de equidade em saúde, né, porque ele impacta de forma diferente e muitas vezes injusta a saúde das pessoas. Também grupos sociais, comunidades e suas possibilidades de acesso à proteção e ao cuidado. Os determinantes também se referem ao acesso à educação, ao acesso de saneamento básico, ao ambiente em que vive, fatores hereditários, né, fatores sociais, econômicos, que são aí positivos ou negativos para a saúde, né, para a vida de qualidade de um indivíduo e de uma comunidade. Então, eu vou mostrar aqui de uma forma bem rápida a aula interativa, né, aí da plataforma AVA, que é o ambiente virtual de estudos do agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, que traz hoje a disciplina de compreensão, né, o processo saúde e doença. Então, bem rapidinho aqui, essa aula ela traz uma abordagem, né, que visa identificar os determinantes sociais de saúde e doença no processo do território, de reconhecer a influência dos aspectos sociais, culturais, econômicos, ambientais nesse processo de saúde, né? Ele traz também como aplicação no território os conhecimentos da vigilância em saúde, né? E a importância das vigilâncias nesse ambiente. Também desenvolver ações integradas da vigilância com a atenção primária, né, que aí, a partir dos fatores determinantes e condicionantes do território, visando a prevenção de doenças e de promoção à saúde, e também o objetivo de compreender a importância do matriciamento entre a atenção básica, atenção especializada, né, promoção da vigilância em saúde, né, prevenção e o fortalecimento das redes de saúde. A aula, ela traz um pouquinho falando sobre esse processo de saúde-doença, né, para o olhar do agente comunitário de saúde e de combate às endemias ao seu território. Então, qual o fator que predomina no meu território? Quais os problemas de saúde das pessoas e do ambiente em que elas vivem? O profissional da área de saúde pública, ele visualiza tanto os problemas individuais, né, e na sua coletividade, como também os fatores em que essa comunidade está instalada, se ela tem acesso à água potável, o dejetos, né, a forma qual a coleta do lixo, e o tratamento de esgoto. Então, tudo isso são fatores determinantes, além de saúde, além da escola próxima, né, além de outros fatores culturais, né, de acesso à cultura, né, e outros fatores que são determinantes para o adoecimento ou não das pessoas. Então a aula era bem explicativa, trazendo ali história, né, da natural da doença, né, e os seus determinantes sociais da doença, além de outros aspectos, né, trazendo um pouco da história de como as doenças se comportam e como elas são vistas pela comunidade, né, por religiosos que relaciona a questão mesmo de uma religião, de muitas vezes de pecado das pessoas, né, por isso estão sendo acometidas por algum determinado problema, mas existe uma história natural da doença, né? Desde a sua forma aguda, né? Antes do paciente ter uma forma crônica da doença, quando já está instalada,
né, até os fatores aí de reabilitação de um paciente já com a doença instalada, os determinantes sociais da saúde, né, e como ela se instala em um indivíduo, em uma comunidade, né, trazendo, portanto, conceitos importantes para esse conhecimento e o entendimento, né, do profissional agente de combate às endemias e de comunitário de saúde no processo de saúde-doença. Então, ele fala também um pouco sobre como a comunidade trabalha, né, e quais os tipos de ambiente do trabalho que pode prejudicar a saúde de uma comunidade, de um indivíduo, como, por exemplo, pessoas que trabalham com plantações, no cultivo de hortaliças, né, e de frutas, entre outras, que utilizam muitas vezes de agrotóxicos, de matéria química, né, conservantes e que podem prejudicar, além de outros tipos de trabalho, né, ali com exposição e comprometimento respiratório, ou também comprometimentos em outras áreas de exposição do corpo a um ambiente, né, insalubre. Então, são várias as formas de adoecimento em que uma pessoa pode estar exposta e levá-lo a alguma complicação de saúde por essa tal exposição. Também fala um pouco sobre o acesso dos serviços de saúde, né, e a instalação desse serviço de saúde próximo à sua casa, né, e como as pessoas elas direcionam ao serviço. O processo de saúde e doença, ele traz aí alguns exemplos, né, e conceitos que envolvem cultura, envolvem fatores econômicos, né, aí relacionado à baixa renda, né, e como as pessoas estão tendo acesso à sua medicação para o tratamento, como estão tendo acesso à alimentação, né, que tem muito a ver com o fator econômico, se é uma alimentação de baixo teor de nutrição, e aí pode causar diversos problemas de saúde, desde a obesidade até subnutrição, né, entre outros problemas. Está relacionado aos fatores biológicos, que tem a ver aí, trazendo um pouco da nossa hereditariedade, o que a gente traz, né, dos nossos pais, relacionado aos problemas de saúde pré-existentes, né, e existentes nessa família. Fatores sociais relacionados a como a gente se comporta, né, como a gente está envolvido dentro dessa comunidade e a gente absorve esse problema e a gente absorve também as formas de tratamento e de prevenção dos problemas, né? Então, são diversos fatores e situações nesse processo de saúde e doença que envolve, né, um indivíduo e uma comunidade como um todo. Então, aí a gente mostra um pouco do modelo dos determinantes sociais de saúde, que também leva em consideração para explicar e analisar o processo de saúde, desde os fatores biológicos, individuais, comportamentais, sociais, econômicos, culturais e ambientais, né? Então, esse modelo de determinantes sociais de saúde e doença, né, desenvolvido por Dalgray e Whitehead, são determinantes, né, da área de saúde, aí bem trabalhados pelos profissionais de saúde, e aí que expressam muito bem quais as camadas que estão envolvendo o processo de saúde e doença de um indivíduo e de uma comunidade, desde relacionada aos fatores de idade, de sexo e hereditários, ao estilo de vida desses indivíduos, às redes sociais e comunitárias, né, de como essas pessoas se comunicam, como elas absorvem as informações e essas informações são repassadas, como essas pessoas veem o problema de saúde, a prevenção e como tratar os problemas de saúde. Além disso, esses determinantes traz aí também outras áreas específicas que são essenciais, como produção agrícola e de alimentos, a educação, né, ao ambiente de trabalho, a condição de vida e de trabalho das pessoas, ao desemprego, né, a água e o esgoto, aos serviços sociais de saúde e a habilitação. Então, esse é um somatório para a formação, né, desse processo de saúde-doença de um indivíduo e de uma comunidade. A aula, ela traz aqui um exemplo dá um exemplo de uma senhora, né, dona Ana, de 35 anos, que é analfabeta e está desempregada, cria sozinha sua filha de 6 anos e após seu marido ter sido assassinado quando assaltava o mercado do bairro. Então, o local de onde Ana vive possui esgoto,
água sem tratamento. Além disso, não há coleta de lixo nas ruas e nem tem rua, não são pavimentadas. Então, para buscar uma renda, ela recolhe material para reciclagem, deposita no quintal de casa, o que gera aparecimento de mosquitos, ratos, né, aí exposição a animais peçonhentos. Então, qual é o problema dessa mulher? Será que esse problema dela, existem outros na nossa área de trabalho, como agente comunitário de saúde? Então, quantas anos com essa mesma situação existe na minha comunidade? Pessoas que, por situações econômicas, desenvolvem um trabalho com certa exposição, né, para ela e a família que está inserida naquele local, trazendo riscos específicos, exposições, trazendo doenças e problemas de saúde. Então, como a gente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias podem intervir nesse problema? Será que a gente pode trabalhar aí com a intersetorialidade, né? Algo que a gente já discutiu aqui nesse curso de formação técnica para os profissionais, o que é a intersetorialidade, que é o envolvimento de outras áreas específicas para ajudar a nossa área, no nosso campo de trabalho, né, ali com a intervenção da Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, né, secretarias de infraestrutura e ambiente, para trabalhar ali a limpeza e a adequação, né, para uma qualidade melhor de vida daquelas pessoas. Então, faz parte da intersetorialidade e ela deve ser, sim, trabalhada junto com a equipe de saúde da família. Então, a aula aborda vários temas, né, relacionados a esse processo de saúde-doença, trazendo aí, de uma forma muito prática, né, as ações específicas de saúde para se ter saúde, desde a alimentação saudável, a prática corporal de atividades físicas, o controle do tabagismo, né, por isso que existem grupos específicos de controle de tabagismo que são promovidos nas unidades básicas de saúde, controle também do uso do álcool e de outras drogas, controle de acidentes de trânsito, prevenção de violência, estímulo da cultura e da paz e promoção do desenvolvimento sustentável, né? Claro que aí com ação específica, né, intersetorial, trazendo outras áreas do serviço público, do município, né, do estado, para junto promover naquele ambiente, né, algo mais saudável, mais adequado para a saúde das pessoas, né, que tenha uma qualidade de vida no ambiente e assim proporcionar prevenir, né, problemas específicos de doença. O Então ela fala também um pouco sobre a outras áreas, como a importância da intersetorialidade do processo, como haver promoção de saúde, né, a comunidade, como mobilizar em prol de melhorias de vida. Então ela entender a comunidade, os seus problemas e onde estão instalados e como evitá-los, complicá-los, né, então é importante demais também. Além disso, o material ele traz outras abordagens, né, de forma muito interativa, com vídeos explicativos, né, além do próprio material que pode ser baixado, né, para entendimento desse processo. Quando a gente fala, então, da prevenção de saúde, a gente traz os níveis, né, que contemplam para evitar o surgimento de uma doença até o seu agravamento e a reabilitação. Então, a gente fala aí dos tipos de prevenção. Nós temos a prevenção primária, que é muito utilizado na atenção primária à saúde, na visita domiciliar do agente comunitário de saúde, na visita do combate às endemias, né, evitando ali focos do mosquito de dengue, por exemplo, da dengue, entre outros problemas, que aí a gente trabalha de forma primária, evitar que a doença esteja, né, se instale naquele indivíduo e na comunidade. Então, é promover saúde, é o que a atenção básica faz muito, né, com seus profissionais, com médicos, enfermeiros, com visitas no domicílio, com as consultas realizadas na unidade básica de saúde. Então, isso é a prevenção primária. Já a prevenção secundária, como está aqui, já são os problemas já detectados. Por exemplo, é um diabético, né, um hipertenso já diagnosticado. Então, a partir daí a gente trabalha com ele uma prevenção secundária, que é evitar com que esse diabetes descompense e evitar que essa hipertensão também descompense, né,
A prevenção terciária já está voltada a reduzir os prejuízos de uma determinada doença. Se ele descompensa o diabético, ele pode ter comprometimento vascular, ele pode ter outros comprometimentos, o hipertenso também pode ter comprometimento circulatório, entre outros problemas. E a prevenção quaternária está relacionada aí ao diagnóstico, né, e à reabilitação. Então, trazendo um exemplo aqui bem rapidinho, a gente pode dizer que o paciente com diabetes ou com hipertensão, ele na prevenção primária, entre os seus níveis, né, ali de alteração da sua glicose, ele pode prevenir na primária, né, que tem uma doença instalada, como por exemplo o diabetes. Quando a diabetes já se instala, ele não conseguiu, ele já tem um problema de saúde relacionado, então a secundária vai trabalhar, vai prevenir a complicação. Já a terciária, já ele previne as consequências dessa doença, né? E a quaternária, os outros problemas que podem ter reabilitados, né? Podem ser reabilitados com o tratamento e o seu diagnóstico. Então, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão do determinantes sociais de saúde e doença, a gente envolve outras áreas da própria secretarias municipais de saúde, como as vigilâncias, a vigilância em saúde, né, que aí está distribuída em vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária e vigilância do trabalhador, né, que também atuam na área da nossa equipe de saúde da família, junto com o agente de combate às endemias e o comunitário de saúde, na prevenção de doenças e no controle das mesmas. Por exemplo, a vigilância ambiental está aí relacionado, né, o ambiente e as doenças que a gente chama aí de doenças endêmicas, né, ela está relacionada ao controle do mosquito, do Aedes, entre outros vetores, né, e problemas de saúde relacionados ao ambiente e onde as pessoas estão inseridas. A vigilância epidemiológica, né, tem aí a ver com o reconhecimento das doenças, da notificação desses agravos em um determinado território, em um determinado período, né? Ela trabalha na prevenção das doenças e no aumento dos casos, né, específicos, nesse controle, então ela está ali como uma sentinela, né, monitorando os casos e os agravos de um município, de uma região. Tem a vigilância de saúde do trabalhador, que relaciona a atenção à saúde dos usuários, né, nesse processo de saúde-doença, dentro do seu trabalho, no ambiente desse trabalho, como prevenir doenças de trabalho e as suas exposições. E a vigilância sanitária, que está aí, né, envolvida também com fiscalização de produtos e serviços, né, do consumo, né, inclusive para o consumo humano, né, a vigilância sanitária tem um papel também importantíssimo em fiscalizações, em vistorias em farmácias, supermercados, né, e outras áreas em que os produtos são expostos e de acesso à comunidade. Nessa disciplina, entender, né, sobre os processos de saúde e doença e quais os fatores que são determinantes, né, para esse adoecimento e a prevenção é fundamental. Além disso, a disciplina está trazendo uma atividade, né, que essa atividade ela deve ser contemplada, né, e trabalhada junto com o seu preceptor, né, como aula presencial. Olá, pessoal. Essa é a segunda parte do vídeo da aula de determinantes sociais e saúde, né, do processo Saúde e Doença, da atividade presencial da disciplina 16 do curso do programa de saúde com a gente. Então, o que é que a atividade pede? Olá, pessoal. Então, essa é a segunda parte, né, da atividade presencial, a disciplina de número 16, que traz aí os determinantes sociais, né, o processo saúde e doença. Então, para falar um pouco sobre essa atividade, no vídeo, no primeiro vídeo, a parte 1, você vê alguns objetivos, eu trouxe alguns exemplos, né, do que é esse processo. Além disso, trazendo os conceitos específicos, né, em que fala bem sobre os determinantes, né, do processo saúde-doença de um território, de um indivíduo, né, e como podemos fazer, intervir nesse processo,
né, para proporcionar saúde e uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo e essa comunidade. Também eu falo um pouco sobre os conceitos, o envolvimento da intersetorialidade, porque para se ter saúde envolve outros processos, como por exemplo sociais, processos educacionais, entre outros, né, que compreende, né, esse ambiente como adequado para uma qualidade de vida. Então, a atividade no final, ela traz aqui, né, uma orientação para uma tarefa em que você deve seguir pelo determinado, né, como determina aqui esse roteiro. Então, a apresentação da atividade, em primeiro momento, ele pede que você faça uma observação e através da vivência no seu território, identifique fatores determinantes sociais de saúde e doença, fatores sociais, culturais, econômicos, ambientais, estilo de vidas individuais, biológicos, entre outros, mais frequentes da sua área, da sua comunidade, em que você desenvolve seu trabalho como agente de combate às endemias e comunitário de saúde. Em segundo momento, ele pede que a partir dos determinantes identificados, você elabore junto com a equipe, né, se possível, ou em reuniões, propostas de intervenção para promoção e prevenção de doenças relacionadas àquele problema identificado na comunidade. Depois, em terceiro momento, junto com os seus conhecimentos, né, de vigilância em saúde e a prática no trabalho, você relate uma ação que está em andamento ou que foi desenvolvida na unidade básica no seu território e você classifica essa atividade como da vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária ou de saúde do trabalhador. No vídeo anterior eu dou os conceitos, né, e falo um pouco sobre cada vigilância dessa e qual é o seu trabalho, né, o seu papel junto à comunidade. Então, você pode fazer uma divisão através de um gráfico, uma planilha, né, quer dizer, em Word, e você separar essa planilha do primeiro momento, do segundo momento e do terceiro momento, como se pede. E como fazer, né? Em primeiro momento, você vai descrever um determinado problema da sua comunidade ou alguns problemas e relacionar esses determinantes. Se ele está envolvido em quê? Em fatores sociais, econômicos, culturais, né, ambientais, no estilo de vida, um fator individual, biológico das pessoas. E você, através dessa identificação dos problemas, você vai ter como base, né, o modelo clássico de Dagway e Whitehead, que traz aí as camadas, né, desde a proximal, a intermediária e distal, e cada determinante desse observado, ele vai estar relacionado a esses problemas. Então, você, na primeira camada, você vai dizer os problemas e se ele relaciona a camada proximal, intermediária, distal, ou né, em que situação o estilo de vida né, está relacionado a esse problema dessa comunidade ou alguns problemas. No segundo momento, ele pede que você discuta com a equipe, né, algumas intervenções e você classifique essas intervenções pelo nível de primário, secundário, terciário ou quaternário. Também no vídeo anterior eu falo bem sobre os conceitos. O que é uma prevenção primária à saúde? O que é uma prevenção secundária, terciária e a quaternária da saúde? No terceiro momento, você vai descrever uma ação de vigilância em saúde e classificar se é ambiental, epidemiológica, sanitária ou do trabalhador. Essa atividade ela não é obrigatória, né, em anexar na plataforma do AVA, mas deve ser discutida, né, trabalhado em sala, em ambiente presencial, junto com o seu preceptor. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, do problema, de alguns problemas, e aí você pode relacionar, né, olhando para a sua realidade. Você pode trazer para a sua comunidade isso. No primeiro momento, você vai descrever uma situação, né, e dessa situação que você identificou, por exemplo. No primeiro momento, em uma visita domiciliar, né, houve então a identificação de idosos, eu tenho vários idosos na minha área, eu tenho um idoso que é portador de diabetes, ele também é hipertenso, ele tem um pé diabético, né, já tem um comprometimento, né, aí vascular, baixa nutrição por ter um acesso baixo à alimentação, né, inadequado, também não tem acesso adequado a medicamentos especializados devido à condição financeira, né,
aposentado, tem filhos ou filha desempregados, netos desempregados e também depende da mesma renda, da única renda desse idoso, que termina eh, em uma condição de saúde inadequada, né, para a situação dele, né, e sua condição de saúde. Então, em primeiro momento, eu estou identificando um problema ou problemas que existem na comunidade. Eu poderia colocar aí também que existe um lixão a céu aberto, existem casos de dengue e de outras doenças causadas a exposições na minha área. Eu tenho uma área de muito diabético, de muitos hipertensos, né? Eu tenho uma área com situações de mulheres com câncer do colo do útero e que não têm acesso, não buscam o acesso à saúde, à unidade básica de saúde mais próxima à sua casa. Eu tenho vários problemas relacionados a esse ou a outros tipos de situações. Então, aqui eu trouxe em primeiro momento um problema. Em segundo momento, eu vou classificar esses problemas nas camadas, né, relacionadas aos determinantes sociais de saúde e doença. Por exemplo, classificado como idoso, né, é uma camada proximal, está relacionada aí ao fator idade, a sexo, a hereditariedade. Eu tenho também, nesse caso desse idoso, uma camada intermediária, que é o acesso inadequado a medicamentos, né? Ou seja, a unidades de saúde especializadas. E também, como proximal, eu classifico, né, a questão da habitação, da alimentação, né? Eu poderia também complementar aí, né, como uma camada também relacionados a esses determinantes da primeira coluna. Na terceira coluna, eu vou trazer aqui um momento de intervenções. É quando ele pede para a gente ver em equipe, né, trabalhar em equipe, como resolver ou intervir ou ajudar essa situação. Então, olhando para esse idoso e para entre outros idosos que existem na minha área, de, com base a esse problema, a intervenção a gente pode trabalhar em equipe, como consulta médica nessa comunidade, indo até esse idoso, né, para prevenir outros problemas de saúde, outras complicações, né? E aí a gente fala bem do nível primário, que é quando a gente realiza uma intervenção para prevenir um problema de saúde. Apesar que ele já é hipertenso, ele já é diabético, então ele já passou para um nível secundário, porque ele já tem a doença instalada. Mas o nível secundário chama a atenção também, que é aí a partir dessa doença instalada é evitar suas complicações, né? Ele tem até uma complicação já de questão vascular, né? Por ele ter um pé diabético. Então, aí a gente já pode trazer também aqui uma prevenção quaternária, né? Ou terciária e quaternária na questão do tratamento, né? Da reabilitação desse idoso, né? Para cuidado desse pé diabético e prevenir outras complicações, né? Vasculares relacionadas à sua doença. Aí ele também a gente relaciona que ele precisa ou vai precisar, né, de uma intervenção, de um internamento, né, aí já como um nível secundário de uma complicação, por estar com diabetes ou com a hipertensão descompensada, ou internamento para o tratamento do pé diabético, aí também é uma prevenção para evitar, né, a amputação desse membro, né? Entre outros problemas, já trazendo já com um olhar de intervenção intersetorial, né? Como a limpeza urbana daquela área, né? Como a questão do esgotamento, que não tem tratamento à água potável, né? Também como uma prevenção. E como a última ação, né, proposta nessa tarefa, é você descrever uma ação de vigilância e classificar nessa área, né, qual foi o tipo de vigilância. Aí eu coloquei um exemplo que de um mutirão, um porta a porta, no controle do mosquito do Aedes, né, aí onde foram realizadas pesquisas de larva do mosquito, né, com tratamento químico desses focos, além de diagnósticos, né, cadastramento, né, de casos, né, de levantamento de casos suspeitos e diagnosticados por dengue, né, por estar com um número alto, elevado de casos de dengue na minha área, né, e aí houve então a intervenção da vigilância em saúde e eu classifiquei a primeira como mutirão no porta a porta de vigilância ambiental, né, no controle dos focos, e a própria vigilância epidemiológica, que vai trazer aí as notificações dos casos, né, como também
a vigilância que complementa bem essa função, né. Então só para reforçar aqui essa tarefa de número 16, você pode classificar ela em um quadro, como eu coloquei, por colunas. No primeiro momento, você traz a observação de um problema ou dos problemas que existem na sua área. Na segunda camada, no segunda coluna, você traz as camadas e relaciona esse problema a que camada ele se encontra, se está relacionado ao fator idade, à hereditariedade, né, ao acesso à saúde, ao acesso à educação, à cultura, ao lazer, né, você pode relacionar essas camadas, né, de acordo com o gráfico lá dos determinantes sociais saúde-doença, então são fáceis de identificação. A terceira coluna você traz as intervenções para esses problemas e camadas que você identificou, e a quarta coluna, uma ação de vigilância, né, para fechar aí bem a tarefa de número 16, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, né? Outros vídeos estão sendo postados, tanto no programa de saúde com a gente, né, entre outras áreas aí da atenção primária à saúde, em que temos diversos vídeos aí para ajudar os profissionais de saúde. Então deixe seu joinha, seu comentário e muito obrigado pela sua audiência.